Eu sou Maria Padilha. Salve as forças da noite. Que essa palavra chegue até você com calma e clareza. Hoje eu não venho falar de dor nem de sofrimento repetido. Eu venho falar de algo mais simples, mas muito importante. A confusão que nasce quando você espera demais. Nem toda espera é errada. Às vezes, esperar é cuidado, mas existe um ponto em que a espera começa a cansar, começa a pesar, começa a tirar a sua paz. E quando isso acontece, não é porque você é fraco, é porque a alma não foi feita para viver sem direção. Eu vejo quando você fica esperando uma resposta que não vem, uma atitude que nunca se confirma, um sinal que sempre parece incompleto. Isso confunde. Confunde porque você começa a pensar demais, a imaginar demais, a tentar entender coisas que deveriam ser claras por si só. E a clareza não deveria machucar. Clareza deveria acalmar. O tempo, sozinho, não resolve o que não tem rumo. Quando algo está confuso, o tempo não organiza, ele só alonga. E quanto mais alonga, mais você se desgasta. Você acorda pensando, dorme pensando, revisita situações, relembra palavras, tenta encontrar sentido onde só existe indefinição. Eu digo isso com firmeza. Esperar demais não é sinal de fé, é sinal de algo que precisa ser olhado com mais atenção. A espiritualidade não age para te manter parado, ela age para te orientar. Ela mostra quando é hora de continuar esperando e quando é hora de parar de se perder na espera. Existe um momento em que você precisa se perguntar com honestidade: isso ainda me faz bem ou só me mantém preso? Essa pergunta não vem para te apressar, vem para te acordar, porque você não nasceu para viver sempre no talvez, no vamos ver, no mais para frente. Quando você começa a perceber isso, algo muda dentro de você. Não muda tudo de uma vez, mas muda o suficiente para você respirar melhor. Você começa a entender que não precisa insistir em tudo, nem se adaptar a tudo, nem esperar eternamente. Você começa a se escutar mais. Agora, eu quero te falar de algo muito importante. Observar antes de reagir. Nem tudo pede resposta imediata. Nem toda atitude precisa da sua reação. Quando você reage o tempo todo, você se cansa. Quando você observa, você entende. Eu vejo quando você tenta explicar demais, justificar demais, se posicionar o tempo todo. Isso desgasta. Observar é diferente. Observar é ficar em silêncio por um momento e perceber quem se posiciona, quem se repete, quem só aparece quando convém. A verdade aparece quando você para de reagir automaticamente. O silêncio, quando é consciente, não é fraqueza, é proteção. Nem tudo merece a sua energia. Nem tudo merece a sua palavra. Algumas situações se resolvem sozinhas quando você não alimenta. E isso não é frieza, é sabedoria. Quando você aprende a observar, você passa a escolher melhor. Você fala menos, mas fala com mais firmeza. Você explica menos, mas se respeita mais. E isso muda tudo. Muda a forma como você se coloca, como você decide, como você segue. A espiritualidade não pede pressa, ela pede presença. E quando você está presente,
Você percebe o que faz sentido continuar e o que só está te confundindo. Você não precisa reagir a tudo. Você precisa se manter inteiro. Essa clareza não vem para te afastar do mundo. Ela vem para te alinhar com você mesmo. E quando você se alinha, a vida começa a se organizar aos poucos, sem barulho, sem promessa vazia, sem desgaste desnecessário. Fica com isso, respira, observa e confia na clareza que começa a se formar dentro de você. Eu sigo falando com você que sente quando algo começa a sair do lugar, mas ainda não consegue explicar direito. Eu vejo quando você tenta se manter firme, mas por dentro já percebe que alguma coisa não encaixa mais. E não é porque você deixou de acreditar, é porque você começou a enxergar. Existe uma diferença grande entre ter fé e se prender à confusão. Fé traz paz, mesmo quando a resposta demora. Confusão tira o descanso, rouba o sono, deixa a mente inquieta. Quando algo vem da fé, o coração fica tranquilo. Quando vem da confusão, o coração pesa. E esse peso não aparece à toa. Eu observo quando você insiste em entender atitudes que não são claras. Quando você tenta decifrar palavras que não se confirmam em ação. Isso cansa, porque você começa a viver mais na dúvida do que na realidade. E a espiritualidade não te chama para viver de dúvida. Ela te chama para viver com verdade. Nem tudo que se mantém indefinido merece o seu esforço constante. Existem situações que só se sustentam enquanto você tenta, enquanto você explica, enquanto você espera. No momento em que você para, tudo fica visível. Não porque você provocou algo, mas porque você deixou de sustentar o que nunca teve base. Eu digo isso com cuidado. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa tomar decisões apressadas. Mas você precisa parar de se perder. Precisa parar de achar que o problema está sempre em você, na sua forma de falar, na sua forma de esperar, na sua forma de sentir. Muitas vezes, o problema está na falta de clareza do outro lado. Quando você começa a se respeitar, o mundo reage. Algumas pessoas se aproximam com mais verdade, outras se afastam. Isso não é castigo, é filtro. A espiritualidade age assim, separando o que é confuso do que é firme, o que é ruído do que é caminho. Eu vejo quando você sente vontade de se explicar, mas algo dentro de você pede silêncio. Escuta esse pedido. Nem toda explicação resolve. Às vezes, explicar só prolonga o que já deveria estar claro. O silêncio, nesse momento, não é ausência, é limite, é proteção. Você não precisa endurecer para se proteger. Precisa apenas parar de se expor onde não há retorno. Quando você faz isso, a sua energia começa a voltar. O corpo relaxa, a mente desacelera, o coração encontra espaço. Esse é um sinal de que você está no caminho certo. A espiritualidade não exige sacrifício constante. Ela orienta equilíbrio. Ela não te pede para carregar o que não é seu. Ela te mostra quando é hora de soltar. Não te culpa. Ela sim te traz consciência. Soltar não é perder. Soltar é deixar de insistir onde não há sustentação. Eu não venho te apressar. Eu venho te orientar. Tudo tem um tempo.
mas nem tudo deve ser esperado. Quando algo começa a te confundir mais do que te fortalecer, esse já é um recado. E você não precisa ignorar esse recado para provar fé, força ou paciência. Confia mais no que te traz paz do que no que te prende. Confia mais no que é simples do que no que exige esforço demais para se manter. A clareza não grita, ela se apresenta com calma quando você está disposto a olhar. Fique em silêncio por um momento. Observa e permite que a verdade se mostre sem pressa. Eu sigo aqui, te orientando, enquanto você aprende a se escutar com mais respeito. Eu falo com você, que tenta dar conta de tudo e sente que em algumas áreas da sua vida o peso está maior do que deveria. Eu vejo quando você acorda já cansado, não do corpo, mas da mente, porque existem situações que você vem carregando há tempo demais, sem perceber o quanto isso te desgasta. Eu começo falando do trabalho, porque é onde muitas vezes você aprende a se calar para sobreviver. Eu vejo quando você se esforça além do necessário, quando aceita mais do que pode, quando tenta mostrar valor o tempo todo. Você faz, entrega, resolve e ainda assim sente que nunca é suficiente. Isso não é falta de competência, é falta de limite claro ao seu redor. Quando tudo depende de você, algo está fora de equilíbrio. Trabalho não deveria consumir a sua paz. Ele pode cansar o corpo, mas não deveria confundir a sua mente, nem diminuir o seu valor. Eu digo com firmeza, quando você começa a se sentir constantemente tenso, inseguro ou sobrecarregado no trabalho, isso é um sinal. Não é fraqueza, é percepção. A espiritualidade não te chama para se sacrificar sem retorno. Ela te orienta a observar onde você está se doando demais e sendo reconhecido de menos. Nem todo esforço precisa ser dobrado para ser visto. Às vezes, o que precisa mudar não é o quanto você faz, mas o quanto você aceita. Agora eu falo da família, porque é um lugar onde muitos pesos são colocados sem serem nomeados. Eu vejo quando você sente que precisa ser forte o tempo todo, que não pode falhar, que não pode cansar. Você escuta, acolhe, segura problemas que não são seus. E por amor, você continua. Mas amor não deveria doer em silêncio. Amor não deveria te fazer se apagar. Quando você sente que está sempre cedendo e quase nunca sendo cuidado, isso também merece atenção. A espiritualidade não pede que você abandone quem ama, mas pede que você não se abandone por ninguém. Você pode amar e ainda assim se proteger. Pode estar presente sem carregar tudo sozinho. Nem todo problema da família é responsabilidade sua. Quando você aprende a soltar o que não é seu, a relação muda. E se a relação só funciona quando você se anula, então ela precisa ser revista com mais verdade. Agora eu falo das relações afetivas, porque é onde a confusão costuma se esconder atrás da esperança. Eu vejo quando você tenta entender atitudes que não combinam com palavras, quando você espera gestos que nunca se firmam, quando você se adapta para não perder alguém. Isso cansa porque você começa a duvidar de si mesmo. E você não nasceu para viver em dúvida constante.
Relacionamento que vem da verdade traz paz, mesmo nos desafios. Quando traz só ansiedade, medo de perder e insegurança, algo está desalinhado. A espiritualidade não sustenta relações baseadas em confusão. Ela orienta para a clareza, para a presença real, para escolhas firmes. Você não precisa insistir para ser escolhido. Quando é verdadeiro, não exige esforço exagerado para se manter. Eu digo isso com cuidado. Você não precisa decidir tudo agora, mas precisa parar de fingir que não sente. Seu corpo mostra, sua mente mostra, seu cansaço mostra. Quando uma área da sua vida começa a te sugar demais, é hora de olhar, não para brigar, não para romper, mas para se posicionar. A espiritualidade age quando você começa a se respeitar. Ela organiza o que estava bagunçado, afasta o que só confunde e fortalece o que tem base. Você não perde quando se protege, você se preserva. E preservação também é amor. Eu sigo te orientando para que você entenda onde vale a pena permanecer, onde precisa ajustar e onde já passou do tempo. Tudo isso sem pressa, sem medo, sem culpa. A clareza vem quando você para de lutar contra o que já está evidente. Respira. Observa cada área da sua vida com honestidade e confia no que começa a ficar claro dentro de você. Eu sigo aqui, te orientando, enquanto você aprende a se colocar em primeiro lugar sem deixar de ser quem você é. Eu continuo aqui com você. Laroie.